Eu tô aqui com 4 questões lá do Pós-Compre sobre o modelo OSI para poder responder junto com vocês. O Pós-Compre é o Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação. E eu fui lá no site do Pós-Compre, peguei as questões desde 2002 e fiz uma seleção aí das questões sobre o modelo OSI para a gente responder elas juntos. Essas 4 questões são de 2019, 2018, 2015 e 2014. O último ano agora de 2022 não caiu questão sobre o modelo OSI. Então vamos lá. Pós-Compre 2019, questão 54. No modelo de referência ISO-OSI, quais são as subcamadas da camada de enlace? Letra A, controle de fluxo e controle de congestionamento. Se você já viu os vídeos aqui do canal sobre camada de enlace, você já sabe que controle de fluxo e controle de congestionamento são justamente tarefas da camada de enlace. Então aqui a gente já pode pensar que se é uma tarefa, não é uma subcamada. Controle de enlace lógico e controle de acesso ao meio. Agora a gente já volta aqui, hein? Multiplexação e enlace, letra D, física e rede e transporte e apresentação. Você já deve ter percebido que física e rede e transporte e apresentação são nomes de camadas. São nomes das camadas do modelo OSI. Então, se são outras camadas, não tem como ser subcamadas, correto? Então, a gente já exclui essas alternativas aí de letra D e a letra E. E a letra A. C, multiplexação e enlace. Vamos analisar isso daí. Se a gente olhar aqui para a letra C, multiplexação e enlace, você vai falar assim, mas como que enlace é uma subcamada de enlace? Acho que não, hein? Então, por exclusão, a gente já percebe que chega aí na letra B. Particularmente, quando vai responder questões, eu gosto muito de ir por exclusão. Vou excluindo o que está mais fora de lógica para depois analisar aquilo que restou. No nosso caso, só restou a letra B. E o que é isso? Controle de enlace lógico e controle de acesso ao meio. Controle de enlace lógico é a tradução do LCC, que é o Logical Link Control, que é uma subcamada da camada de enlace, com o controle de acesso ao meio, que é a subcamada MAC. Então, quando a gente está estudando sobre a camada de enlace, a gente tem essa separação dessas duas subcamadas, LLC e MAC. O MAC ele vai fazer essa interface mais próxima ali ao hardware de poder passar pela camada física, enquanto isso, LLC vai estar fazendo uma interface com as partes mais superiores, ou seja, quando a gente está falando da parte lógica, dos dados trafegarem pelas camadas superiores. Então, por isso que ele leva esse nome de controle de enlace lógico. Pós-Compre 2018, questão 60. No modelo de referência ISO-OSI, qual camada torna possível a comunicação entre computadores com diferentes representação de dados? Letra A, seção. B, apresentação. C, aplicação. D, transporte. E, representação. Por exclusão, você já deve ter percebido que a letra E não existe, né? Representação não é o nome de uma camada do modelo OSI. E quando a gente olha para essas camadas A, B, C e D, a gente já percebe também que transporte não vai ser. Transporte é transporte. E o que a questão está perguntando? Qual a camada que vai deixar a comunicação acontecer entre diferentes representação de dados? O que é uma representação de dados? A forma com que esses dados estão apresentados. É como se você estivesse tentando ser uma pessoa que fala português e estivesse tentando se comunicar com quem fala inglês. Como que essas duas representações de dados vai acontecer? Quem que é a camada responsável por isso? Camada de seção, a gente sabe que ela é responsável por determinar a seção, a ordem com que as coisas acontecem. E a de aplicação é justamente a aplicação em si, essa conversa. Mas o fato dessas duas formas diferentes de dados conseguirem se comunicar é dada aí pela camada de apresentação. Então, resposta correta, letra B. Pós-Compre 2015, questão 65. No modelo de referência ISO-OSI, qual camada deve gerenciar tokens impedindo que duas partes tentem executar ao mesmo tempo a mesma operação crítica? Letra A, seção. B, transporte. C, apresentação. D, sincronização. E, aplicação. O enunciado dessa pergunta pode até trazer algumas dúvidas para a gente, que ele é um pouquinho, que tem, como se diz, muita palavra difícil, né? Vamos entender o que está perguntando. O que vai definir quando duas pessoas tentam fazer a mesma coisa? Ou tentam fazer uma coisa ali ao mesmo tempo? Exemplo bem básico. Se você tem um irmão e tem um último pedaço de bolo ali, e vocês dois querem comer esse pedaço de bolo.
como que você vai definir quem é que vai pegar esse pedaço primeiro? Às vezes tá os dois na mesa ali, tem um último pedaço. Você olha pro seu irmão olha pra você. Fala, e aí? É meu. Não, é meu. E vai os dois ao mesmo tempo para poder pegar esse pedaço de bolo. Então, na internet, na comunicação entre dispositivos, pode ter duas partes tentando executar a mesma operação crítica, a mesma situação, o mesmo objetivo. Você e seu irmão querem pegar o pedaço de bolo. E aí, como que gerencia isso? Quem gerencia isso? No caso das redes de computadores, a camada que vai gerenciar isso pelo modelo OSI, segundo o modelo OSI, é justamente a camada de sessão. Por quê? A sessão vai determinar justamente, estabelecer que aquela comunicação está ocorrendo. Ela vai estabelecer e manter a comunicação entre esses processos. Ou seja, se você tem dois pontos querendo acessar um terceiro ponto, você e seu irmão querem pegar o pedaço de bolo, como que a gente vai estabelecer a sessão para só uma pessoa pegar aquele pedaço de bolo? Então, essa é uma analogia que a gente pode usar para poder entender um pouquinho mais sobre essa camada de sessão. Então, nesse caso, resposta correta, letra A, camada de sessão. E a nossa última questão, POSCOMP 2014, questão 60. O modelo de referência Open Systems Interconnection, OSI, é dividido em 7 camadas, ok? Cada uma dessas camadas tem suas respectivas tarefas. Uma das tarefas previstas no modelo OSI é a transformação de um canal de transmissão físico em uma linha que pareça livre de erros de transmissão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a camada responsável por essa tarefa. O que o enunciado está falando? A gente tem a camada física, certo? A gente tem um meio de comunicação físico e os dados que vão estar nesse meio de comunicação física, ele vai precisar passar pelas camadas superiores até chegar ali na aplicação, no nível de aplicação, que é o que o usuário está pedindo, que o usuário está vendo. Só que para passar ali no meio físico, ele vai ter que ir subindo, certo? Pela lógica, o que vai vir depois do meio físico? Camada de enlace. A camada de enlace vai justamente pegar esses bits que estão ali no meio físico e vão pegar esses dados do meio físico e vai transformar eles justamente nessa linha que pareça livre de erros de transmissão. Camada de enlace quer que esses dados passem pelo meio físico até chegar ali na aplicação, sem perder dados, sem erro, de forma livre de erro, para poder chegar a informação integral lá do outro lado da aplicação. Então, essas foram as 4 perguntas que eu selecionei lá das provas do POSCOMP para trazer aqui para vocês sobre o modelo OSI. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal. Bons estudos e até o próximo vídeo!